Duas pessoas podem viver a mesma situação e reagir de formas completamente diferentes. Talvez o problema não esteja na vida, mas sim no mapa que te entregaram sobre como viver ela. E aí, como é que você tá? Nesse vídeo eu vou apresentar um termo que eu aprendi enquanto eu estava estudando PNL, a programação neurolinguística. E esse termo, o mapa não é o território. Mas o que isso significa, Yuri? O território, ele seria a realidade. E o mapa seria a forma como você interpreta a realidade. Na PNL, a gente aprende que a gente não reage à realidade em si, mas a gente reage pela interpretação que a gente tem da realidade. Muitas vezes as pessoas podem enxergar algo que aconteceu na vida delas e ter uma reação diferente de outras pessoas, por exemplo. É aquela famosa foto da pessoa que está olhando um número, de um lado a pessoa vê um 9, do outro lado ela vê o 6. E é sobre isso que a gente vai conversar nesse vídeo. Primeiro a gente precisa entender como é construído o seu mapa, ou seja, como é construída a sua interpretação da realidade. Quando você é criança, é passado várias crenças para você, e isso vai definindo o seu mapa. Você vai estudando, você vai pegando informação de professor, você vai pegando ensinamento dos seus pais, você escuta um amigo seu falar alguma coisa e você vai moldando, né, como você interpreta a sua realidade. Você também interpreta a sua realidade baseado nas suas emoções, na sua crença, na sua cultura, na sua religião, na sua crença política. Todas essas crenças, elas vão se adaptando para que você consiga desenvolver um novo padrão de enxergar o mundo. Então, traumas, experiências repetidas, medo, tudo isso vai moldando a forma como você enxerga as coisas para que você haja no seu dia a dia ou não haja no seu dia a dia. Cada pessoa carrega um filtro invisível e isso muda o que ela vê, o que ela sente e como ela interpreta a situação. Por exemplo, a gente vai colocar um exemplo onde pessoas perderam o emprego. Algumas pessoas podem enxergar isso como se fosse o fim da vida delas, e outras pessoas podem enxergar isso como uma nova oportunidade de ser uma nova versão de si ou encontrar um novo caminho, seguir um novo caminho. Qual das duas está errada? Nenhuma está errada. O território é o mesmo, mas o mapa é diferente, né? A gente não reage ao território, a gente reage ao nosso mapa, que é as coisas que a gente acredita. Agora vamos descer mais e explicar isso de uma forma mais profunda. O mapa, ele é muito útil para você. Por quê? Porque ele te guia, ele faz com que você entenda melhor algumas experiências, ele te protege de algumas coisas, ele te orienta. Agora, o problema é quando você acha que a sua realidade, ou seja, a forma como você interpreta a realidade é a verdade absoluta. E o que acontece? Nesse momento, quando você entende que você está certa e o outro está errado, você bloqueia a comunicação, você não consegue conversar com as pessoas, você não consegue dialogar, você não consegue entrar em uma discussão saudável porque você acha que você é a dona da razão e você não dá espaço para entender outra pessoa. Quando você acredita que o seu mapa é a verdade absoluta, você se coloca numa posição de superioridade em que você não consegue dar um passo para trás, entrar no mapa da outra pessoa e entender como funciona a forma que ela interpreta a realidade dela, tá? Baseado nas suas emoções, você vai interpretar a sua realidade de um jeito diferente. Baseado na sua crença religiosa, você vai interpretar de um jeito diferente, tá? Num relacionamento, por exemplo, coisas acontecem no dia a dia, às vezes você julga aquilo como se fosse o fim do mundo ou se fosse alguma coisa imperdoável, mas para outra pessoa, baseado no mapa dela e nas crenças dela e no jeito que ela vem vivendo a vida até agora, talvez aquilo não seja algo tão ruim assim, entendeu? E se você acredita piamente que é só a sua verdade é a única verdade ou a única realidade que existe, você se bloqueia para entender outras pessoas, você se bloqueia para aprender novas coisas, você se bloqueia para conteúdos, para ambientes, para pessoas, né? Então o mapa ele vira prisão quando a interpretação vira sua realidade, né? Você se torna a pessoa consciente, a pessoa inteligente, a pessoa evoluída, que não se permite mais aprender as coisas porque você já acredita que você sabe de tudo, né? Esse é o perigo. A partir do ponto que você chega nesse momento que você se bloqueia para novos conhecimentos, você traçou um limite de até onde você pode ir, né? E isso te impede de passar para o próximo nível, de dar o próximo passo, de pegar a próxima peça, né? Seja lá como você queira chamar esse processo de evolução e de atravessar obstáculos. Se você se coloca na situação
onde você acredita que você sabe de tudo e que você não tem nada para aprender com o próximo, você já está errado. Por exemplo, na espiritualidade, a pessoa fala de vibração, fala de energia, fala de crescimento, mas também não pratica um exercício físico, não cuida do corpo. Então essa pessoa, ela entende muito bem o mapa da espiritualidade, mas ela não conhece o território, entendeu? É só um conhecimento que está lá fazendo peso na sua cabeça, está gastando sua energia, mas se você não coloca em prática, não serve de nada, né? Você é muito bom para falar para os outros o que as pessoas deveriam fazer, mas a sua vida, no fundo, não está tão boa quanto você gostaria, né? Na psicologia, a pessoa entende dos próprios traumas, a pessoa consegue falar sobre a infância e sobre os problemas que teve na infância, mas ela continua repetindo padrões, continua repetindo ciclos, né? Entender que você tem um problema não é se curar, né? Entender que você tem um problema é uma parte da cura. Não significa que você está curado porque você entendeu qual problema você tem. Você trouxe ele para a consciência. E agora o que você vai fazer com isso? Né? Falando de dinheiro, a pessoa consome conteúdo sobre gestão financeira, lê livros sobre dinheiro e psicologia do dinheiro e a mentalidade que atrai dinheiro. Mas não adianta nada você ler se você não pratica constância, se você não entende o que você precisa fazer, quais são os passos que você precisa dar no mundo físico para você agir e se tornar a pessoa que você quer ser. Só um mapa da prosperidade não vai te gerar riqueza. O mapa, ele te coloca numa posição confortável, te coloca numa posição onde você não precisa ultrapassar medos ou ultrapassar barreiras. Você está literalmente numa zona de conforto, porque é mais confortável você sentir que você está no controle e que você entende tudo do que admitir que você tem algo para aprender ou algo que ainda falta em você. É mais confortável você discutir ideias do que você atravessar mudanças, por exemplo. Então lembra, o mapa é seguro, mas o território vai te transformar. Vai chegar um momento da sua vida também, nessa busca, que você vai entender que não é o conteúdo que está faltando, não é você estudar mais. Você vai entender, vai chegar um ponto em que você vai entender que o que te falta é estruturar, é ter consistência, é de verdade agir para aquelas coisas que você tanto planeja e tanto almeja, sabe? Tirar uma ideia da sua cabeça. Eu falei isso no meu primeiro vídeo, você só precisa que uma ideia dê certo. Depois que você fizer essa ideia dar certo e ela te gerar frutos, você vai ter o que investir para que as suas outras ideias funcionem, entendeu? Eu sei que eu tô falando isso também de uma forma bem superficial, mas o que eu quero que vocês entendam e que vocês sintam é só que dê um estralo na cabeça de vocês para que vocês entendam que às vezes aquilo que você acredita que é real, que você bate o pé no chão e afirma que é real, talvez não seja, né? Ou talvez não seja da forma como você imagina. Você só precisa abrir a sua mente e ouvir o que a outra pessoa do seu lado está te falando, né? Porque às vezes ela pode ter mais razão do que você, mesmo que você acredite fielmente de que aquilo que você está falando é real, tá? A realidade, ela varia de perspectiva para perspectiva, ela varia de pessoa para pessoa. Às vezes você está enxergando a coisa de um ângulo e a pessoa que está no seu relacionamento, que está querendo te dizer aquilo que você sempre nega, ela pode estar certa também. Então é preciso que você abaixe os seus níveis de defesa e escute o que as outras pessoas estão te falando. Porque nem sempre as pessoas estão te falando coisas que são pro seu mal. Às vezes a pessoa quer o seu bem, mas você não enxerga esse bem que a pessoa está te fazendo. Porque a atitude que ela está te fazendo, querendo que seja uma coisa boa, às vezes você enxerga aquilo como sendo algo ruim. E aí você imagina que a pessoa é ruim. Mas na realidade, no território, ela não é uma pessoa ruim. No seu mapa mental, ela é ruim, né? Baseado nas suas crenças, baseado na sua religião ou qualquer coisa, aquela pessoa é ruim, né? Por exemplo, se eu tô numa realidade onde eu sou evangélico, né? Eu sou uma pessoa cristã. Eu acredito em um único Deus, né? E acredito que pessoas que acreditam em mais de um Deus vão para o inferno e estão condenadas ao inferno. Isso significa que todas as pessoas que nascerem na Índia, por exemplo, que acreditam em vários deuses, porque faz parte da cultura delas, faz parte da religião delas, faz parte da crença que vão ser passadas para ela desde o momento de nascença,
Você acha que essas pessoas elas já estão condenadas ao inferno só porque elas não acreditam na mesma coisa que você acredita? Só porque o mapa daquela pessoa é diferente do seu? Né? Então, vocês precisam entender que a realidade não é uma só. A realidade ela é interpretada de várias maneiras. E eu tô falando isso de uma forma muito superficial porque eu sei que tem coisas que eu não posso falar aqui. E é por isso que eu estou desenvolvendo um outro projeto em outro lugar, tá bom? Já já eu apresento para vocês. Né? Então a realidade ela não se defende, a realidade se vive. Como é que você passa de acreditar no seu mapa para realmente pisar no território? Tá? Você precisa ter mais consciência das suas emoções. Porque igual eu falei, as suas emoções elas são um óculos para a realidade. Se você está com raiva e coloca o óculos da raiva, você vai enxergar tudo ao seu redor, mesmo que sendo uma ação de alguém que está querendo te fazer bem, por você estar com aquela raiva dentro de você e aquela emoção projetando o seu mundo, você vai enxergar aquela atitude, mesmo que seja uma atitude boa, como uma coisa ruim. Aí você vai bloquear e não vai receber isso, entendeu? Aí você vai se sentir injustiçado, fala, pô, por que nunca tem ninguém que me ajuda? Será que não tem ninguém que te ajuda? Ou você nunca entendeu as pessoas que queriam te ajudar, né? Será que por causa do seu mapa você não entendeu a atitude boa que a outra pessoa estava tomando por você? Qual das duas você acha que é verdade? Tá, então esse foi um vídeo mais curto do que o normal. Quero lembrar para vocês, o mapa não é território, a realidade não é a sua realidade, você interpreta uma realidade, eu interpreto outra, a minha parceira interpreta outra. Você que está assistindo desse outro lado interpreta outra. Talvez eu tenha uma crença de algo, eu acredite em algo que você não acredite. E nem por isso você deixa de estar certa. Só porque eu acredito em outra coisa. Tá? Vamos abrir a mente, entender, abaixar o nosso ego para que a gente tenha mais consciência, para que a gente possa receber mais informação, para que a gente consiga entender melhor a posição de outras pessoas, entender a dor de outras pessoas. É isso que é empatia, tá? Seja mais empático, para de achar que aquilo que você acredita é a única verdade, a única coisa que está certa, tá? Abra a mente, entenda o que as outras pessoas estão falando, receba feedbacks, tá? Algumas coisas você vai ter que ouvir e jogar fora mesmo, porque algumas coisas realmente não prestam. Mas muitas vezes, por você ter um ego muito avançado, um ego muito além do normal, você está deixando informações preciosas passarem pela sua vida e quando você não pega essas coisas, quando você não aprende com as lições da vida que está te passando, a tendência é que você repita ciclos negativos, tá? Saia da rodinha, faça coisas diferentes. A sua realidade não é a realidade, tá bom? É papo de louco sim. Tá? Mas quanto mais rápido você entender isso, mais rápido você vai abrir sua mente para que você entenda que você deve sim interpretar coisas que outras pessoas estão falando para você. Então, como sempre, eu vou deixar uma pergunta para vocês. Será que vocês estão vivendo ou vocês só estão defendendo o mapa que foram passados para vocês? Tá? Pensem bem nisso. Aqui vai mais um vídeo para conta aí para vocês. Sejam sempre protegidos e até a próxima.